Oi pessoal, meu nome é Raquel Dias, eu sou médica reumatologista e você está no Reumatube, a reumatologia fácil no YouTube. Eu vou dividir essa apresentação de hoje, pessoal, em 3 partes. A primeira delas, quem tem fibromialgia. Depois nós vamos falar sobre os sintomas e depois nós vamos falar sobre coisas importantes em geral sobre essa doença. Então, nessa primeira parte, quem tem a doença? A prevalência da fibromialgia em todo mundo é em torno de 2,5%. Quase 3% de todas as pessoas do mundo têm fibromialgia, então é uma doença bastante comum. A maioria das pessoas acometidas por fibromialgia são mulheres, mas também pode acontecer em homens. E a faixa etária que ela mais acontece é em torno dos 35 aos 50 anos, mas também pode acontecer em qualquer idade. Tanto é que existem crianças com fibromialgia e até pessoas mais velhas que desenvolvem a doença. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre os sintomas, o que um paciente que tem fibromialgia sente. O ponto principal dessa doença é a dor pelo corpo inteiro, é o que a gente chama de dor difusa. Então, em geral, o paciente se queixa de que tudo dói. Pode ser que tudo doa ao mesmo tempo, mas pode ser que seja uma dor que sempre está caminhando. Então, é uma dor que às vezes está localizada num lugar, outro dia em outro, mas o paciente sempre tem dor. E não basta ter a dor pelo corpo inteiro. Para ter essa doença, essa dor tem que ser crônica, pelo menos mais de 3 meses de dor. E assim o médico começa a pensar em fibromialgia. Essa dor, além de migratória, igual eu falei, que é essa dor que caminha pelo corpo, ela costuma ser intensa. O paciente, além da sensação de dor muscular mesmo, ele pode ter sensação de formigamento, de dormência pelos lugares do corpo, por vários lugares do corpo. Pode ter sensação de inchaço das articulações. E é muito associado, além da dor, vários distúrbios, outras alterações pelo corpo. Por exemplo, distúrbio do sono, é um paciente que muitas vezes tem insônia, a dificuldade para dormir, ou que dorme, mas acorda cansado, parecendo que trabalhou a noite inteira. Tem gente que refere que acorda parecendo que apanhou durante a noite, então acorda bastante dolorido. Então é um sono que não descansa. Então costuma ser um paciente que tem muita fadiga também, aquela sensação de estar sempre exaurido, fadigado, ter dificuldade para fazer as atividades do dia a dia por fadiga. Costuma ser um paciente que tem intolerância ao exercício físico. O que significa isso? Que é difícil fazer atividade física. Então é um paciente que não só pela dor, mas pela fadiga, por esse cansaço, tem uma intolerância a fazer esforço físico e atividade física como um todo. Outra coisa que é muito comum na fibromialgia é a dor de cabeça. Em geral, ela tem características da dor de enxaqueca, que é uma dor de cabeça que fica latejando, luz ou barulho incomodam, que vem em crises. Mas nem toda dor de cabeça vai ter essa característica, mas é muito comum ter a dor de cabeça cronicamente também. O paciente com fibromialgia pode reclamar também de problemas de memória e dificuldade de concentração. Fora isso, podem ter também sintomas intestinais e às vezes urinários. Por exemplo, a pessoa pode apresentar um ritmo do intestino que varia entre o intestino mais solto e o intestino mais preso. E em relação aos sintomas urinários, às vezes a pessoa pode ter uma sensação de ardência, desconforto para urinar cronicamente. E é muito comum também nos pacientes com fibromialgia a associação de outros distúrbios, como os transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade. Então eu citei vários sintomas só para mostrar o quê? Que não é todo mundo que tem fibromialgia que vai ter tudo isso, mas tudo isso pode acontecer e às vezes algumas dessas coisas acontecerem ao mesmo tempo, então isso varia de cada paciente. Agora, em relação às coisas importantes em relação à fibromialgia. O primeiro ponto é quem é o profissional mais indicado para tratar essa doença. E o médico reumatologista é a pessoa mais capacitada para poder diagnosticar, tratar, acompanhar um paciente com fibromialgia. Isso porque a fibromialgia nem sempre é uma condição isolada. Às vezes ela pode surgir e ser tipo um mensageiro de que vem outra doença por aí, em geral uma doença reumatológica. Então é muito importante estar sendo acompanhado por um reumatologista, tanto para pesquisar outra doença associada já na hora do diagnóstico, ou para ao longo do tempo, se tiver algum indício, se surgir um sintoma novo, diferente, que vai fazer o médico reumatologista pensar em outra doença reumatológica associada.
O segundo ponto super importante que eu quero ressaltar é que nem toda dor no corpo inteiro é fibromialgia. Por isso é muito importante que o paciente que tem essa queixa seja visto por um reumatologista para poder excluir outras causas que poderiam causar dor no corpo. Só para citar alguns exemplos, por exemplo, alteração de hormônios, como os hormônios da tireoide, ou então alteração, distúrbios do sono, como a apneia do sono, que é quando o paciente ronca muito à noite, tem uma obstrução respiratória enquanto dorme, e isso poderia ser outra causa de dor no corpo, dentre outras várias causas que o médico está sempre atento e vai pesquisar para diferenciar da fibromialgia. Bom, pessoal, esse é o fim, então, desse primeiro vídeo sobre fibromialgia. Se vocês quiserem saber por que uma doença como essas acontece, o que acontece dentro do nosso corpo para fazer a gente ter tantos sintomas diferentes assim, como que a gente diagnostica, como trata, como conviver com a doença, como conviver com alguém que tem essa doença, continue assistindo os próximos vídeos, que nós vamos falar tudo sobre isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo as notificações. E não deixe de participar também, deixe os comentários aqui embaixo com temas, sugestões e tudo que vocês quiserem saber sobre reumatologia, inclusive dúvidas, tá joia? Um abração para vocês e até a próxima!